esteja sobre você, sobre a sua casa e a sua família, amém? Hoje foi profético. Nós vamos ministrar essa manhã sobre famílias. E Deus está trazendo as famílias, amém? Porque Deus, o maior interesse de Deus é restaurar famílias. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, ou alguém, acho que não vai ter hoje, vai ter, mas abra aí a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com toda força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com toda força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor. Jesus explica sobre os dois fundamentos. E quando ele fala casa aqui, ele fala de família. Apóstolo, como é que o senhor pode dizer que essa parábola fala de famílias? Nós temos um texto muito explicado, que Jesus explica lá quando ele chega lá no Lucas 19, falando sobre Zaqueu. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Zaqueu era um homem, né, que vinha para ver Jesus. Ele tinha vontade de conhecer Jesus, ele e a sua casa, e ele era de pequena estatura, e ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E diz a palavra do Senhor, se você conseguir ver em Lucas 19, que Zaqueu subiu em uma árvore para contemplar Jesus. Jesus, ele é conhecedor daqueles que o buscam. Quando o homem busca o Senhor, Deus sabe o coração do homem. E diz a palavra do Senhor que Jesus ia passando, ele para debaixo da árvore, irmãos. Olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Preciso estar dentro da tua casa, na tua família. E se você vê mais adiante, no versículo 9, diz assim: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Então a casa é a família. A família, ele é um princípio estabelecido por Deus desde lá do paraíso. Ele criou o homem, criou a mulher, e ele diz: crescei e multiplicar, enchei a terra. Há um princípio que Deus estabeleceu e ele não muda. Ele é Deus de princípio, e ele olha para a família e vê aonde está a família, o que a família está fazendo, que lugar a família está. E o melhor lugar que a família precisa estar é na presença do seu Criador. Glória a Deus, aleluia. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, quando Deus constituiu a primeira família. Deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua esposa, e os dois serão uma só carne. E aí depois o Senhor diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. Deus olha para a família com os olhos do princípio estabelecido lá no paraíso. E ele começa a fazer a restauração, porque o nosso Deus é um Deus que restaura, amém? Ele restaura a família por completo. Ele não restaura só o homem, ele não restaura só a mulher, ele não restaura só os filhos, ele restaura todos.
juntos para viver em comunhão com Deus. E a palavra diz muito claro, toda palavra relata sobre família. Se eu fosse falar aqui as famílias que diz a Bíblia, eu ia passar aqui o dia, a noite, e talvez até amanhã eu estava falando de família aqui. Mas família mora no coração do Criador. Você é abençoado porque você decidiu estar no melhor lugar. Você e a sua casa. Assim como disse Josué, quando o povo entrou na terra prometida, o povo afastou-se de Deus e quebrou a aliança. Mas Josué decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Essa decisão tem que estar na vida da família. O cabeça é o homem da casa. A mulher é a ajudadora, a adjuntora, aquela que anda do lado a lado. Deus não tirou o homem de costa, não. Deus tirou a mulher do lado, da costela do homem, para ser lado a lado. Aí a palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Tem que compartilhar. Tem que haver um acordo entre o casal. E tem bênção também para os filhos. Há um mandamento para os filhos. A palavra do Senhor diz: filhos, honrem os vossos pais. Para quê? Para que se prolongue seus dias sobre a terra. É mandamento. Deus fez todas as coisas para a família. Deus estabeleceu todos os princípios para a família. Mas quando o homem desobedece, lá no princípio, Deus tinha já o projeto tudo preparado. Porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele já sabia o que ia acontecer. E Deus trouxe a provisão, a providência para restaurar as famílias. E Deus começa a levantar, quando Ele olha para a terra, e Ele vê que as famílias da terra estão desorganizadas, afastadas do Criador, só vivendo as práticas do mundo, do pecado. E o homem não se lembrava mais de Deus. As famílias estavam sendo destruídas. E aí Deus resolve destruir a humanidade. Deus olha para o mundo e não encontra resposta para que o homem pudesse estar adorando ao seu Criador. E Ele resolve. E Ele diz: eu vou destruir a criatura que eu criei na terra, tanto animais como pessoas. Mas Ele olha para a terra e encontra uma família. Olha, irmãos, encontra uma família. Glória. Os olhos de Deus estão sobre a família. Ele olha para a família e encontra Noé. Noé, sua esposa e seus 3 filhos. E Deus faz uma aliança com a família. Você tem uma família e é abençoada por Deus. A sua família tem a visitação do Todo-Poderoso. Porque você está no lugar da obediência. No lugar da: eis-me aqui, Senhor, eu quero receber mais da tua graça. E aí Deus olha para Noé e faz uma aliança. Ele acabou com o restante? Acabou, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus abriu as comportas do céu e mandou chuva. 40 dias e 40 noites e transbordaram os rios, os abismos se abriram e o mais pico das montanhas da face da terra foram cobertos. E aí Deus vai, mingua as águas e faz essa aliança: frutificarei e multiplicarei a tua descendência. Mas os homens, como no princípio desobedeceram, alguns puxam para o lado errado, outros puxam para a presença de Deus. E da descendência de Sem vem um homem que foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Quem é a igreja? Quem foi chamado de Ur dos Caldeus? Abrão. Abrão. Gênesis capítulo 12 diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei.
Deus não disse aonde seria a moradia de Abraão. Ele ia mostrar. Porque às vezes queremos tudo feito, tudo pronto, mas Deus sabe a maneira de trabalhar em nossas vidas, de nos aperfeiçoar. E quando a família está diante da palavra do Senhor, Deus olha e diz: bendito, venham a mim aqueles que conhecem, aqueles que vivem, aqueles que obedecem. E Abraão sai, mas Abraão leva consigo o seu sobrinho, que não era para ter levado. E aí nós vamos ver uma família que foi destruída. Abraão prosperou porque Deus era com ele. Abraão não tinha filhos, nem Abraão nem Sara. Sarai, né? Antes de ser mudado, Sara. E aí Deus conduz Abraão, chega na terra de Canaã. E aí havia contenda entre os pastores de Ló e Abraão. E Abraão disse: Ló, diz aí o teu caminho, que eu vou seguir o meu caminho, que Deus me chamou. E Ló olha para as campinas de Sodoma e acha que as campinas davam para alimentar o seu pasto. Sem entendimento, sem chamado de Deus, sem direção, sem obediência aos princípios de Deus, Ló pega a sua família e vai para as campinas. E lá ele chega até Sodoma, a cidade pervertida. E ali ele habita. E nós podemos ver, irmãos, uma família que o cabeça, Ló, levou, conduziu e colocou estabelecida dentro de uma cidade destrutiva. Uma cidade pecaminosa. E nós sabemos a condição dessa família. Foi totalmente destruída porque o pecado invadiu o coração. Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Por isso que ele olha para nós com os olhos de misericórdia, nos visita, nos transforma e faz com que nós estamos diante da sua presença em adoração para ele. E as famílias é o projeto, o princípio que Deus estabeleceu. A sua família tem uma visitação do Senhor, porque você tem essa vontade de estar no lugar certo. Você decidiu buscar o Criador. Muitas famílias na terra estão sendo destruídas, irmãos, porque não tem essa compreensão ainda. E a palavra do Senhor diz que o inimigo, João 10:10, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E ele, com a sua misericórdia, ele traz Abraão para a terra que ele mostrou, a terra de Canaã, e abençoou Abraão. Quando o homem obedece, quando a família obedece os princípios de Deus, Deus derrama a sua bênção. Ele é visitado com bênção sobre bênção. Porque o Senhor diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu. E as famílias da terra foram abençoadas por causa de um homem que obedeceu. Por que Abraão? Porque foi ele que Deus levantou para trazer até Yeshua, Jesus, o restaurador de toda a família. Deus olha para a sua família e Ele sabe como fazer, como moldar, como trabalhar, como aperfeiçoar, como alegrar-se. Porque você, marido, você, esposa, e você, filho, está em um só propósito: adorar, buscar a sua presença. E você é feliz, porque a promessa de Deus veio para Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra.
Abraão obedeceu e veio, mas Ló não. Ló se distanciou de Deus, foi para Sodoma. E aí o pecado de Sodoma cheirou mal às narinas de Deus, e Deus envia os seus anjos para destruir. E ele chega para Abraão, aquele a quem ele chamou, e diz: por acaso ocultarei alguma coisa aos meus servos? Principalmente o servo Abraão. E ele diz para Abraão que veio para destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão era o intercessor, irmãos. Esse homem era aquele que gerava, era aquele que estava no lugar da bênção pela sua casa, sua família. E ele começou a clamar pelo seu sobrinho: Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir? Não vou não, Abraão. Senhor, não se ire não, mas se tiver 45, não, Abraão, vou não. Mas Senhor, de novo, não se ire não, se tiver 40, vou não, Abraão. Senhor, só essa vez, se tiver 30, vou não, meu filho. E Abraão foi repetindo até chegar em 10. Porque ele é insistente, né? Queria ver o seu sobrinho e a sua família salva. E Deus, ele é misericordioso, irmãos. É verdade. Diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, sobre mim e a minha casa. E a minha casa. E aí Deus foi lá na casa de Ló e entrou. E quando ele entrou, os anjos entraram nessa casa, a cidade saiu ao encontro deles e bateu na porta de Ló. Ló, tu tem visitante, bota eles para fora para que a gente conheça. Se você entender a palavra, você vai ver que esse conhecer é a coisa mais profunda no pecado. E Ló disse: não faça isso não, eles são meus visitantes, eles são meus hóspedes, tome minhas filhas que são virgens. Irmãos, como a cidade estava contaminada. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não provaram ainda da essência do amor. Estão no pecado, estão na destruição, e o inimigo está destruindo famílias e famílias. Mas você é abençoado, a sua família é abençoada, a sua casa está sendo abençoada. Deus, ele olhou para você, visitou você e trouxe restauração, e está restaurando. Porque até a vinda do Senhor Jesus, as famílias estão sendo trabalhadas em união, em unidade. Pai, filho, pai como marido e mulher, compartilhando, crescendo, aprendendo uns com os outros e andando nesse caminho. Cada um tem que fazer a sua parte, irmãos. O marido tem que fazer a sua parte como cabeça. A mulher tem que fazer a sua parte como companheira, como ajudadora. E os filhos também têm que fazer a sua parte. Então a família, quando faz a sua parte, o que é impossível, aí ele age e faz. Ele estabelece. Porque Deus olha para a família com princípio. E quando ele vê a família vivendo, andando em princípio, Deus vem e faz o impossível. O que é impossível para você? Talvez seus olhos olham e dizem: oh, está tão difícil a minha casa, está tão difícil organizar meus filhos, eles ainda não decidiram. Creia. A fé é que move montanhas. Se você crê, a sua casa estará diante daquele que o criou, o Todo-Poderoso. Você e a sua casa servirão a Deus, porque Ele vai fazer o impossível. Deus é especialista em organizar a família. Ele pegou Ló, tirou para fora da cidade, que a cidade ia ser queimada com fogo e enxofre. Mas ele deu uma orientação: não olhe para trás. A mulher dele estava contaminada e desejou. A cidade virou uma
estátua de sal. As filhas não tinham nada o que fazer, coabitaram com o pai e tiveram filhos, incestos. O pecado já estava dentro do coração deles, dessa família, irmãos, que estava numa cidade contaminada e não estavam na presença de Deus. Ao contrário de Abraão, que andou em obediência, estava na presença de Deus. Abraão não tinha filhos. Com 99 anos de idade, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, tu vai ter um herdeiro. Abraão diz: Senhor, como? O impossível. O impossível. O Deus do impossível age. Amém. O impossível. Deus. Talvez você é casado, Deus do impossível está aqui. sonha pelo filho, mas creia que Ele pode fazer o impossível. Amém. Ele fez na vida de Abraão e Sara. E aí a palavra do Senhor diz que com 100 anos nasce o filho da promessa. O filho abençoado chamado Isaac. Você sabe que milagre, o tamanho desse milagre, irmãos? Uma pessoa com 100 anos e a mulher com 90 anos tem um filho. Só Deus. Só Deus. Mas é Deus que vai fazer na sua casa, na sua Amém, família. Senhor. É esse Deus que você serve, é esse Deus que você está buscando, é esse Deus que você está se lançando, se prostrando diante dele. Senhor, eu e minha casa, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, a minha família é tua. Senhor, ela está entregue nas tuas mãos. Senhor, faz o impossível, faz a transformação necessária. Mas tão somente, Senhor, posso me alegrar em ti, com a minha casa e toda a minha família. É isso que Deus fará. Irmãos, por que é que eu creio que Deus faz o impossível? Porque eu já vi muitos impossíveis acontecer. Não é só porque está escrito, não. É porque os olhos viram o impossível de Deus. É o que Deus está falando nessa manhã. Seus olhos verão o impossível na sua casa, na sua família. Creia. Creia que Deus vai chegar um dia que você disse: o Deus do impossível agiu. A minha vitória chegou. A minha casa está sendo visitada pelo Deus do impossível. Os milagres estão sendo estabelecidos pelo nosso Deus do impossível. Amém? Amém. Então, a família de Ló estava já pervertida e foi destruída, porque não teve direção, nem diante do Senhor a busca. Mas Abraão não, foi visitado. E a geração de Abraão prosperou sobre a terra. Ele fez grandes coisas, amém? Se eu fosse falar, eu tenho tanta gente aqui para falar, que dava uma história o dia todinho, irmãos, como é bom. Amém. Dá vontade de nem parar, mas o tempo Glória a é Deus. Libera. Mas deixa eu dizer aqui para concluir. Libera a palavra profética. Glória. Tinha uma família, tinha um homem no Novo Testamento que tinha 2 filhos. E aí esse homem era próspero, tinha dinheiro. E um dos filhos, sendo mais novo, decidiu pegar parte da sua herança. E ele foi embora. Enquanto o outro mais velho ficou com o pai, trabalhando. E aí esse filho que foi embora, ele gastou tudo que tinha da herança. Ficou sem nada. Com as coisas da vida que ele se meteu. E foi gastando. E quando ele se deparou, não tinha mais dinheiro. E ele pegou um trabalho. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. Ele era filho de um homem, tinha tudo. E de repente agora ele cuida de porcos. E ele comia as bolotas que davam para os porcos, porque não tinha condição. E ele pensou,
ele analisou a vida dele e ele disse: quantos trabalhadores tem o meu pai? E eu aqui, nessa vida, eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me coloca como um dos teus trabalhadores. O pai ama o filho. Deus ama família. O bom prazer de Deus é alegrar, porque Deus se alegra com as famílias que estão vivendo diante dele. E diz a palavra do Senhor que ele nem chegou na casa, o pai já estava esperando o filho. Se você espera que seu filho se coloque diante do Senhor, espere. Mas espere com fé, com alegria. E menos espere no momento certo, lá vem ele de volta para o pai. Diz: pai, pequei. Porque o pai abraçou, fez uma festa, deu umas roupas novas, colocou um anel no dedo, sandálias nos pés e se alegrou. Por isso que a família é o projeto do Senhor. Ele tem alegria com as famílias da terra. Aqueles, como eu li, obedecem a sua palavra. Amém? Mateus, logo no começo que eu li aqui, Mateus 6, 7, relata: a casa edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. A sua casa tem que estar firmada na rocha, porque ela não será abalada. Ela não moverá no meio da circunstância, no meio das crises, no meio das violências que existem nessa terra. Você está firmada, a sua casa está firmada. Ela não será abalada, porque a rocha não se abala. A rocha não sai do canto. Ela é firme e ela sustenta a sua casa. Deus está fazendo. Você pode estar aqui, sua família bem longe, mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando na sua família. Deus está restaurando a sua casa. Deus está visitando aqueles que são seus. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que pega aquela que está lá embaixo e levanta e bota aqui e diz: vocês são meus. Jesus, ele foi um exemplo maior. Todo esse chamado de Abraão foi para que Yeshua se manifestasse, sim? Bem. Mas Jesus teve uma família, irmãos. A religião diz que Jesus foi o único e teve um pai e uma mãe e não teve nem irmãos. Mas a Bíblia não diz isso. Teve uma família. José teve uma família grande. Deus diz: crescei e multiplicai. E aí Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, porque ele não foi nascido pela vontade da carne. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 1 que José não coabitou com Maria até que Jesus nascesse. Então Jesus veio pelo Espírito para estabelecer o resgate de todas as famílias para Deus. Ele disse: eu vim para que todos se salvem. Mas infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que não é todos que vão ser salvos. Porque é decisão, é obediência, é querer, é livre-arbítrio. Se eu quero transformação na minha casa, tem que começar por mim. Se eu quero mudança na minha família, tem que começar por mim. Porque aí Deus vai fazendo, Deus vai estabelecendo, Deus vai restaurando. E Jesus muda a história quando Ele encontra você nesse lugar.
da dependência dele. A família, porque ele é família. Maria cuidou bem de Jesus. José cuidou bem de Jesus. Essa família era uma família visitada por Deus, porque o próprio Deus estava presente. Dá para entender? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas chegou o momento de Jesus fazer o que ele veio fazer: restaurar todas as coisas. Os princípios que Deus tinha estabelecido lá no princípio de Adão e Eva, na família, Jesus veio e na cruz e restaurou as famílias, com bênção, com vida. Porque nós vamos, irmãos, mudar a nossa história dia após dia. Os nossos olhos contemplarão o transformar da nossa caminhada na terra. Quando você se apresenta na presença do Senhor e coloca as suas causas, o impossível Deus vai fazer. E aí seus olhos vão contemplar coisas que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram e não chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para você, família. Grandes feitos seus olhos verão, seus ouvidos ouvirão, e você vai se alegrar com seu coração, pela você e a sua casa. Amém? Então, eu chamo aqui minha esposa. Glória Assim a como Jesus. Deus restaurou a minha vida, minha casa, minha família, há 35 anos atrás, foi uma restauração, e daquele dia em diante, eu sigo caminhar com o Eterno, eu e minha casa, porque eu decidi. Eu como cabeça, embora minha esposa, ela cooperou, ajudou, porque ela é a adjuntora, aquela que ajuda. Ela conseguiu um encontro de casais, eu não sabia nem o que era isso, né? Eu só disse para ela que sim. Mas o mundo ainda estava aqui e aqui, as coisas da terra. Até o dia que chegou o encontro de casais. Aí eu disse, eu vou. Cheguei lá meio tonto, confesso, mas Deus é Deus de restauração. Amém. Deus tinha projeto, Deus tinha um propósito. E você, família, Deus tem um propósito. Amém. Você não está em vão na presença do Senhor. Deus está te levantando, te restaurando para um projeto, através da tua vida, da tua família. Porque muitas famílias olharão para a sua casa, para a sua família, e vão dizer, ô família alegre, ô família abençoada, olha o que é que essa família tem. E muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, essas pessoas parecem que não tem problema não, porque só vive sorrindo. Aí Jesus disse, eu sou a alegria eterna. Aquele que tem a mim não terá tristeza, porque sempre terá a virtude, a bênção que o Senhor tem preparado. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar com a minha esposa. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, não é? Nós vamos fazer um momento de oração pela família. Então nós vamos orar sobre pai e mãe. Vamos orar sobre filhos. Amém? E vamos orar sobre casamentos. Beleza? Todo mundo vai receber a oração e sair daqui abençoado, selado pelo fogo do Espírito que transforma. Aí eu vou fazer assim, eu vou pedindo para se levantar o grupo que vai receber a oração. Amém? Então vamos lá. Nesse momento vai todo mundo se levantar. Todos vão se levantar e vão fazer uma declaração profética para seu pai e sua mãe, na presença de Deus. Então tudo começa com pai e mãe. Diga comigo, tudo começa com pai e mãe. Diga, eu estou aqui. Eu estou aqui Porque eu tenho um pai e uma mãe. porque eu tenho um pai e uma mãe. Ou eu tive, né? Se tiver já partido para o céu. Amém?
Então você vai fazer essa declaração. É uma oração, declaração profética. Você vai dizer junto comigo, tá bom? Diga: Senhor Jesus, dou-te graças pela minha mãe e pelo meu pai. Peço-te que te coloques entre mim, minha mãe e meu pai, e deixe o teu divino amor fluir de um para o outro. Peço perdão por qualquer falha para com a minha mãe e para com meu pai. Peço perdão por toda mágoa, e eu libero perdão pelas mágoas que ela ou ele me causou em minha vida. Em nome de Jesus. Diga: eu libero meu pai e minha mãe, e agradeço a Deus por eles. Amém? Amém. Alguém aqui tem pai e mãe presente? Se tiver, você vai dar um abraço carinhoso nele agora e dizer: eu te amo. Se tiver pai e mãe aqui presente, se filho tiver mãe ou pai presente, você vai dar um abraço e dizer: eu te amo. Vamos lá, vai até seu pai ou vai até sua mãe e abraça, porque isso quebra cadeias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quebra cadeias. Aleluia. Coisa linda, isso quebra cadeias. Olha, uma das intercessoras que ficou no Brasil pela nossa missão aqui na Suíça teve um sonho há 2 dias atrás. E ela disse que via eu e Marques caminhando, e à medida que a gente andava, muros iam caindo, quebrando-se. E atrás de nós, muros iam sendo reconstruídos. Glória a Jesus. Aleluia! E isso é com as famílias daqui. Amém? Deus é bom? Senta todo mundo e levanta os casais. Ixi. Quem é casado, tá? Se não tiver com o cônjuge, levanta sempre. Quem é casado aqui. Amém? Amém. Agora diga comigo assim: graças te dou. Graças te dou Pela tua presença, pela tua presença, ó Senhor, ó Senhor, no meu casamento. no meu casamento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço eu peço que remova que removas da minha memória da minha memória toda mágoa, da mágoa, frustração, toda a frustração de qualquer tipo de qualquer tipo que foram causados foram causados no meu no casamento. meu casamento. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, E no dia a dia, no dia a dia, na rotina na rotina do meu do casamento, meu casamento, eu te eu peço peço cura cura e e restauração. restauração. Peço Peço que coloque que coloques entre mim entre mim e o meu cônjuge a tua presença. a tua presença. E o Senhor E o Senhor nos cure. nos cura. Com isso, Com isso, estou dizendo estou a dizer: que respeito o meu cônjuge respeito o meu cônjuge, e perdoo o meu cônjuge. o meu cônjuge. Em nome de Jesus. Que o teu divino amor Teu divino amor acoche acoche o laço matrimonial matrimonial entre eu e o meu cônjuge, e o meu cônjuge. no nosso relacionamento. Nosso relacionamento. E o fogo do teu O Espírito fogo do teu Espírito aqueça o nosso coração nosso coração com muito amor, com muito um amor, pelo outro. um pelo outro. Amém? Quem tem marido pertinho ou esposa, dá um beijo agora. Amém. Tá, glória. Ô, glória. Isso aí, gente. Quebrando cadeias. Amém? Pais ou mães que têm filhos, fiquem em pé. Quem tem filhos? Amém. Isso.
Diga, graças te dou, Senhor, Graças te dou, Senhor, pelos meus filhos. meus filhos. Retira de mim Tira de mim todo sentimento de culpa sentimento de culpa ou de fracasso ou fracasso. da minha responsabilidade para com eles. Me limpa com teu sangue. E nas vezes em que eu castiguei meus filhos sem sabedoria, ou quando o meu amor foi excessivo, possessivo, ou quando disse palavras duras sobre eles, eu te peço perdão. E eu te peço que o Senhor cure o coração dos meus filhos, em nome de Jesus. E o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Abençoa os meus filhos com toda sorte de bênçãos. E eu declaro que os meus filhos estão no caminho do Senhor, e que o destino e o futuro dos meus filhos pertencem a Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. E agora fique em pé quem é filho, né? Filhos. Quem... Eu acho que vai ficar todo mundo, né? Mas os jovens, não, vamos botar os jovens. Eles precisam do momento só deles. Senta todo mundo. Jovens, levantem. Isso. Ah, sou jovem Tem ainda. papai. É, também acho. Isso mesmo. Amém? Jovens, a Bíblia diz: sois fortes, pois já venceste o maligno. Está escrito em 1 João. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tenho uma força, eu tenho uma força que a tua palavra diz. que a tua palavra diz, A tua força a tua força para vencer o mundo, para vencer o mundo, para vencer o maligno, para vencer o maligno, para vencer a minha carne. para vencer a minha carne. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço pela minha família, pelos meus irmãos. pelos meus irmãos. E onde quer E onde quer que haja que haja sentimentos sentimento de ciúme, de ciúmes, de competição, competição, de mágoa, de mágoa, eu te peço eu te peço que o Senhor restaure que restaure o meu coração, o meu coração, para que o meu coração para que o meu coração seja unido seja unido ao dos meus irmãos. aos meus irmãos. Graças te dou Graças te dou pela tua presença pela tua presença comigo comigo durante a minha vida. durante a minha vida. Eu quero Eu quero consagrar consagrar tudo que eu sou tudo que eu sou a ti, Jesus. a ti, Jesus. Quero Quero entregar entregar a minha força a minha força da juventude da juventude para te servir, para te servir, para servir na tua casa. para servir na tua casa. Amém? Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para os jovens. Glória a Deus pela vida deles, porque eles têm a força. Amém? E eu gostaria de chamar o pastor Johnny e a pastora Regina aqui na frente, para que nós possamos abençoar pai e mãe espiritual. Die geistliche Vater und Mutter segnen können. É muito importante Das ist sehr wichtig, a igreja entender dass die Kirche versteht, que pai dass Vater e mãe espiritual und Mutter geistlich existe. existieren. O apóstolo Paulo, Apostel Paulus, ele diz sagt, em Coríntios Korinther, que ele fala para a igreja dizendo: sagt der Kirche, vocês têm muito mestres, du hast viele Meister, vocês têm muita gente para ensinar, du hast viele zu lernen, mas vocês não têm paz. Paulo estava exortando a igreja de Coríntios, que gostava de pegar alimento em todo canto, de ouvir todo tipo de pregador, mas não estavam atentando para a paternidade. Paulo diz que gerou no espírito dele a igreja. Amém? Querida igreja, uma coisa é você assistir um pregador ali
outro acolá. E outra coisa é você ter um pastor e uma pastora que cuida de você na sua luta, na madrugada do seu desespero, nos seus problemas, que ninguém quer ouvir. É muito importante a igreja entender paternidade espiritual. É bíblico. E nós precisamos ser humildes para dizer: eu quero um pai espiritual, eu quero uma mãe espiritual. E essa humildade, gente, faz a gente crescer. Eu e o Marcos somos apóstolos de nações, da nossa nação, mas nós não abrimos mão. Nós temos um apóstolo em cima de nós, que nos coisas difíceis a gente chama ele, ou vai, pega o avião, vai até ele e colocamos as coisas mais profundas no nosso coração. Eu agora mesmo, sentado aqui, na hora da oferta, o Senhor disse: manda a primícia para os seus pais. Aleluia! E na hora da oferta eu fiz o Pix para os nossos pais, que estão bem longe. Nem deu tempo de dizer que a gente vinha aqui, mas o mundo espiritual registrou. E isso nos dá autoridade para fazer o que vamos fazer com esse casal aqui. Amém? Amém. Então eu gostaria que todos vocês ficassem de pé. Amém. Eu gostaria que representasse aqui os pastores, o casal de pastor, a líder da intercessão, viesse aqui para frente dos pastores de vocês, representando os filhos espirituais. Os líderes, né? Os líderes principais. Fica aqui de frente para a pastora e para o pastor. De frente, olhando para eles. É isso. Olhando nos olhos dos seus pais. Tem mais algum líder aqui? Pode vir. Quem é líder vem, corre, anda. Recebe a bênção. Os obreiros, né? Porque eu chamo líder, mas são os obreiros. Isso, é obreiro. Desculpa, chamei líder. É outra nomenclatura. Olhe para o papai e a mãe de vocês. Olhe nos olhos deles aí. Olha. É importante. Diga assim para eles: pai, mãe, nós amamos vocês. Nós sabemos que vocês são seres humanos. Limitados. Como nós. Mas vocês resolveram se colocarem nesse lugar de responsabilidade sobre nós. Pai, olha no olho deles. Mãe, nós queremos ajudar vocês. Nós somos um. Juntos, nós venceremos. Nós reconhecemos a paternidade de vocês. A igreja junto, todo mundo junto, diga: pai, mãe, espirituais das nossas vidas. Nós queremos abençoar vocês e reconhecer o trabalho que vocês têm no Senhor. E nós abençoamos. E honramos vocês hoje como pais espirituais. Amém. Dá um abraço aqui, os obreiros, dá um abraço na pastora, no pastor. Amém. Deus abençoe. Força, não é, para esse pai, essa mãe espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. E nessa unção da Santa Ceia, amor. Glória a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso quebra cadeias, igreja. Isso opera mais do que grandes conferências. Às vezes nós evangélicos, principalmente brasileiros,
gente valoriza muito grandes eventos, caríssimos, e valorizamos muito grandes pregadores, que tem assim milhões de seguidores. Está tudo errado. A gente precisa valorizar essas coisas. Amém. A gente precisa valorizar olho no olho. A gente precisa valorizar perdão, amar mãe, amar pai, amar filho. A gente precisa valorizar restauração. Isso aqui, esse seminário simples, tão pouquinhas pessoas. Mas o que aconteceu aqui, nessa igreja, nessa nação, vale mais do que 1 milhão de seguidores. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Valorize família, valorize o coração das pessoas, valorize o que de fato tem valor, porque isso é o que mexe e abala o coração de Deus. Aleluia! Vamos ceiar? Vamos ceiar. Vamos ficar de pé, que eu gostaria de chamar a pastora Regina.